Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma. Foi nessa idade que a poesia me veio buscar. Não sei de onde veio, do inverno de um rio, não sei como nem quando. Não eram vozes, não eram palavras nem silêncio, mas da rua fui convocado, dos galhos da noite, abruptamente, entre outros, entre fogos violentos, voltando sozinho. Lá estava eu, sem rosto, e fui tocado. Bem-vindos ao nosso programa Poetas do Mundo, na Rádio Transforma e Revista em Comunidade. O nosso poeta selecionado para hoje, ou que nós foi escolhido, Pablo Neruda, poeta chileno. Foi um poeta considerado dos mais importantes escritores em língua castelhana e que recebeu o Prémio Nobel em 1971. Pseudónimo de Ricardo Eliezer Neftalí Reis, nasceu na cidade do Parral, no Chile, no dia 12 de julho de 1904. Filho de um ferroviário e uma professora, ficou órfão logo à nascença. Neruda obteve o terceiro lugar nos Jogos Florais de Mol com o poema Noturno Ideal. Ainda na adolescência, adoptou o nome de Pablo Neruda, inspirado no escritor tcheco Juan Neruda. Em 1920, começou a escrever para a revista literária Selva Austral. O meu convidado para nos falar de Pablo Neruda, Henrique Doria, poeta e amante de poesias, fala-nos deste poeta tão carismático, tão amoroso, tão político, tão homem, que nasceu cedo para a poesia. Henrique Doria. Obrigado, Fernanda. E também eu não deixo de manifestar o meu prazer em estar não só aqui contigo, mas estar neste espaço lindíssimo que é a Livraria Lumière. É um espaço maravilhoso que eu recomendo a todos para frequentarem. Pablo Neruda, no dizer de Gabriel Garcia Marques, era o maior poeta universal do século XX. E para alguns para mim ele tem realmente uma obra que com outra obra de um poeta também Nobel da Literatura, posterior a Neruda. Neruda recebeu o Nobel em 1971 e outro poeta, Derek Colcott, um grande poeta da ilha de Santa Lucia, nas Antilhas, também recebeu o Prémio Nobel posteriormente, salvo erro, em 2001. E os dois, para mim, serão os poetas maiores do século XX. Ambos têm, no fundo, as duas grandes, eu diria, epopeias, um pouco à maneira deles. A epopeia de Neruda, que é o Canto Geral, que tem mais de 15 mil versos, é a epopeia de Pablo Neruda. Derek Colcott, que também foi Prémio Nobel da Literatura, também era americano, como digo, das Antilhas, escreveu em língua inglesa e escreveu a outra grande odisseia, digamos assim, que se chama-se Homeros, que é outra grande epopeia, juntamente com o Canto Geral, outra grande epopeia do século XX. Um e outro escreveram duas obras que serão, porventura, as maiores obras da literatura, da poesia universal do século XX. Derek Colcott é pouco conhecido, mas é muito conhecido este Canto Geral, que é uma obra absolutamente
extraordinária da literatura com mais de 15 mil versos. Henrique, se não se importa, até porque frisou estas duas, uma epopeia e uma odisseia. Estamos a falar... São duas epopeias, mas eu estou a falar de epopeias e falei de Odisseia porque Homeros, a obra Homeros de Derek Colcott, é mais uma recriação da Odisseia. Portanto, nós sabemos que os poemas de Homero, ou poemas atribuídos a Homero, são a Ilíada e a Odisseia. É mais que sabido que não serão do mesmo poeta, pelo menos há uma grande parte da Odisseia que é garantido que não é de Homero, e Alcott ele recria a Odisseia nas Antilhas. Aqui, no canto geral, em meu entender, é mais próximo da Eneida de Virgílio e um pouco da Divina Comédia também. Há algo de mistura entre os dois. Portanto, embora Dante tenha dito que não era tragédia, era comédia a sua obra, na realidade há algo de épico na obra de Dante. E como há na Eneida de Virgílio e como há no Canto Geral de Pablo Neruda. Aliás, a dimensão das obras é idêntica. É curioso. A extensão das obras é muito idêntica, quer em Virgílio, quer em Dante, quer em Pablo Neruda. Então, ao falarmos desse handbook, não é? Esse grande livro, penso que o Henrique nos trouxe também uns poemas acerca um dos primeiros poemas que Pablo Neruda nos apresentou, precisamente de uma canção desesperada e os sonetos de amor. São 20 poemas de amor e uma canção desesperada. É a primeira obra dele escrita aos 20 anos, absolutamente notável. Mais cedo acho que só Rimbaud escreveu uma obra tão perfeita como Neruda. É uma obra que não se fica atrás daquilo que ele escreveu posteriormente, com 40 e tal, com 50 anos, com 60. É espantosa a perfeição destes poemas, de 20 poemas de amor e uma canção desesperada. Eu começo a ler este, que no fundo é um hino à mulher. Corpo de mulher, brancas colinas, coxas brancas, assemelhas-te ao mundo no teu jeito de entrega. O meu corpo de lavradores selvagens cava em ti e faz saltar o filho do mais fundo da terra. Fui só como um túnel, de mim fugiam os pássaros e em mim a noite forçava a sua invasão poderosa. Para sobreviver, forjei-te como uma arma, como uma flecha no meu arco, como uma pedra na minha funda. Mas desta hora da vingança e eu amo-te. Corpo de pele, de musgo, de leite ávido e firme. Há copos do peito, há olhos da ausência, há rosas do pubis, há a tua voz lenta e triste. Corpo de mulher minha, persistirei na tua graça, minha sede, minha ânsia sem limite, meu caminho indeciso. Escuros regos por onde a sede eterna continua e a fadiga continua e a dor infinita. É um poema fabuloso, um hino à mulher, e é curioso, que é muito difícil que ele tenha,
Não sei, sinceramente, qual foi a experiência do relacionamento dele com a mulher, mas é uma experiência de alegria e de perda em simultâneo, mas de uma felicidade imensa e de um louvor imenso à mulher, que aliás ele exaltou ao longo de toda a sua vida e toda a sua poesia. E eu penso que ele teve duas mulheres, teve 2 casamentos, sim. Sim, eu creio que até 3. Por isso o Ele segundo casou com uma casamento, holandesa, inclusivamente. claro, a Margarite será a que teve mais sorte ao amor, não é? Porque os 100 sonetos foram praticamente dedicados a ela, Pois. por isso também a mulher é sempre a figura, nem a mulher, é o amor. O amor e o amor da mulher, a mulher, a figura tutelar máxima da poesia de Neruda. A mulher é curioso, na poesia dele, na vida dele foi também a mulher, particularmente Matilde Urruti, que foi a última mulher dele, foi o grande amor da vida dele. Ele dedicou a vida inteiramente. Ele construiu uma casa para se encontrar clandestinamente com a sua mulher. E com aquela que veio a ser a sua mulher. Mas a vida dele foi uma vida também profundamente empenhada na sociedade. Ele não se fechou na sua concha. Ele entregou-se inteiramente ao mundo. Aliás, ele fala isso no Confesso que Vivi, ele fala isso, a sua entrega ao mundo. E ele viveu, efetivamente. E desde cedo ele teve intervenções políticas, sociais, e sofreu por isso. Sofreu muito por isso. Ele esteve ligado ao Partido Comunista chileno, ele foi comunista, chegou a ser candidato à presidência da República do Chile pelo Partido Comunista chileno, tendo desistido a favor de Salvador Allende. E é curioso como é que o partido era tão importante para ele, que o Canto Geral, no final, ele praticamente termina o livro com um poema ao partido, que eu não posso deixar de ler. Esta ação que ele tem também como diplomata, como político, ele teve nas trincheiras, inclusive na Guerra Civil Espanhola, faz dele também um poeta que pinta as pessoas com palavras, que pinta, dá um ar de rebuscado, quase barroco, a algo tão criminoso e tão cruel como a guerra. Pablo Neruda dá-nos uma sensação de que a guerra não é tão feia assim. E é maravilhoso como ele tem este dom, ou este poder, de nos transmitir, através dos seus antagonismos, algo que também nos serena, nos tranquiliza. A Guerra Civil Espanhola teve as duas vertentes, teve do horrível e do heroico. E ele esteve do lado do heroico, do lado dos vencidos. Esteve do lado dos vencidos e ele percebeu que a guerra, sendo uma coisa em si, objetivamente, má, ele diz-lo frequentemente, a guerra em si é objetivamente má, no entanto, tem uma faceta de heroico e de libertador da opressão, que era essa vertente de que tu estás a falar. Uma vertente heroica e libertadora da opressão. E ele via o Partido Comunista como algo de heroico e libertador da opressão. Aqueles princípios da igualdade e da fraternidade humana, da dignidade de todos os homens, é curioso, Marx tinha e Pablo Neruda cita isso.
Marx tinha uma frase que Pablo Neruda citou, que era este: eu queria que todos os homens fossem reis. É este o pensamento. Ele está longe de todo o tipo de tropelias que o stalinismo fez, que muitos partidos comunistas fizeram. Ele está longe disso. Mas ele defendeu sempre esta ideia de um mundo livre de escravos, um mundo livre de todas as servidões, em que o homem pudesse alcançar a sua dignidade e a sua verdadeira humanidade. Que o homem pudesse ser homem. E os poemas dele, houve Enos Ritos escreveu, o poeta do último século antes do homem. E ele também, Neruda, também acreditava ser um poeta do último século antes do homem. Sim, ele também considerava-se poeta já, não é? Inclusive ele numa biografia referencia de que teve o pseudónimo que arranjou como Neruda era para que o pai não soubesse que ele era poeta. São pequenas curiosidades que ele conseguiu também esconder através deste pseudónimo, essa já, por isso, e ele sentia já, era visceral esta sua aptidão para a poesia, não é? Ele era poesia. Claro. Mas esta ligação ao partido, eu não posso deixar de ler esta parte final, que é o penúltimo poema do Canto Geral. Ao meu partido, deste-me a fraternidade para que com o que não conheço acrescentaste à minha força de todos, a força de todos os que vivem. Deste-me outra vez a pátria como se nascesse de novo. Deste-me a liberdade que o solitário não tem. Ensinaste-me a acender a bondade como um fogo. Deste-me a retidão de que a árvore necessita. Ensinaste-me a ver a unidade e a diversidade dos homens. Mostraste-me como a dor do indivíduo morre com a vitória de todos. Ensinaste-me a dormir nas camas duras dos meus irmãos. Fizeste-me edificar sobre a realidade como sobre uma rocha. Tornaste-me adversário do malvado e muro contra o frenético. Fizeste-me ver a claridade do mundo e a possibilidade da alegria. Tornaste-me indestrutível, porque graças a ti não termino em mim mesmo. É uma visão extremamente romântica do partido e da vida e da realidade que foi a prática do comunismo, que ainda quando ele publicou esta obra, ainda não eram conhecidos no Ocidente e eram divulgados os crimes de Stalin. Portanto, temos que enquadrar isto no seu tempo. Esta obra foi publicada em 1950 e tínhamos em atenção que a União Soviética foi o grande triunfador do nazismo. E toda esta visão romântica do Partido Comunista, ele tem aqui, porque aquele lado negro não era conhecido, era escondido aos militantes comunistas. E portanto, aquilo que temos aqui é a visão romântica. É uma ideologia, não é? É uma ideologia da esperança. Da esperança, claro. É uma ideologia... acaba por ser, de certo modo, uma utopia, porque é curioso, porque ele acreditava, no fundo, este poema deriva do seguinte: acreditava que os homens são essencialmente bons e é a sociedade que os faz maus. É algo que, no fundo, o marxismo foi buscar a Rousseau. O homem é bom na sua origem, é o bom selvagem,
É claro que ele não se lembrava que os bons selvagens comiam os outros selvagens, mas isso é outro, e os não selvagens também. E ele foi buscar a Rousseau, Marx foi buscar a Rousseau, e que ele está, no fundo, aqui subjacente neste poema. Há uma bondade inerente ao homem que só a sociedade, e particularmente, não só a sociedade, mas a divisão da sociedade em classes e a exploração do homem pelo homem provocou. É esta a grande lição de Pablo Neruda para o mundo, porque no fundo daquilo que ele pensava. Claro, isso, ele era um filósofo e um pensador dentro da sua circunstância, do seu país e mundial. Acabou por ser universal. O homem tinha uma cultura universal. Ele era verdadeiramente um homem, como hoje dizemos, um homem do Renascimento. As coisas, nada daquilo que era humano lhe era alheio. Claro. E portanto... Quando frisou há pouco, a situação da epopeia, Pablo Neruda, e também poderia aconselhar até porque as Odes Elementares, sim, que é um livro fantástico. Um livro extraordinário fantástico. E eu poderia aconselhar, até porque o programa tem sempre um limite, tem um timing, a Ode ao Dia Feliz, que seria a nossa oração da manhã. Aconselho a que devessem... Pode ler. Teria também outras poesias mais pequeninas, até para podermos também ouvirmos também um pouquinho mais a sua intervenção, porque o programa realmente tem este limite. Mas ao Dia Feliz, e eu vou ler só um pouquinho então, que é: desta vez deixai-me ser feliz. Não aconteceu nada a ninguém, eu não estou em nenhum sítio, acontece somente que sou feliz. Do coração pleno, quer andando, dormindo ou escrevendo, o que é de eu fazer? Eu sou feliz. Sou mais vasto do que a erva nas planícies. Sinto a pele como uma árvore rugosa, a água embaixo, os pássaros em cima, o mar como um anel à roda da minha cintura, a terra feita de pão e de pedra e o ar cantando como uma guitarra. Ao meu lado na areia, tu és a areia. Cantas e és canto. O mundo é hoje a minha alma. Canto e areia. O mundo é hoje a tua boca. Deixa-me ser feliz na tua boca e na areia. O poema é mais extenso, mas acho que isto aqui é uma amostra significativa do canto geral. Do canto, né? E esta ode ao Dia Feliz, que é também... Sim, a felicidade. A esperança, das pequenas coisas. A residência, no fundo, a residência do homem é sobre a terra, não há outra residência para ele. Ele acreditava que o homem poderia construir a felicidade sobre a terra. Ele acreditava no comunismo, como eu acabei de dizer. Tem aqui o partido, o poema, esse grande poema ao Partido Comunista, mas ele também tem, no último, na parte final, já um dos últimos poemas, é o Testamento, do Canto Geral. Eu insisto em ler o Canto Geral. Um dos últimos poemas, Testamento, o primeiro testamento é: deixo aos sindicatos do cobre, do carvão e do salitre a minha casa junto ao mar, na Ilha Negra. Quero que ali repousem os filhos maltratados da minha pátria, saqueada por machados e traidores, desbaratada no seu sangue sagrado, consumida em farrapos vulcânicos. Quero que no puro amor que percorre os meus domínios descansem os cansados, que à minha mesa se sentem os obscuros, que na minha cama durmam os feridos. Irmão, esta é a minha casa, entre no mundo de flor marinha e pedra estrelada, que ergui lutando na minha pobreza. Aqui o sol nasceu na minha janela como numa concha que cresceu e definiu depois as suas latitudes na desordem da minha geologia. Tu vens dos corredores ardentes, dos túneis mordidos pelo ódio, pelo salto sulfúrico do vento. Tens aqui a paz que te destino, a água e o espaço
da minha Oceânia. É um poema belíssimo, o testamento dele aos sindicatos, aos trabalhadores, àqueles que trabalham e lutam. O manifesto. Eu gostaria de ler também, já agora, também porque estamos em Portugal, o poema à saudade, ou uma ode à saudade. Um outro belo poema. Um outro belo poema, que é: saudade é solidão acompanhada, é quando o amor já não foi embora, mas o amado já. Saudade é amar um passado que ainda não passou. É recusar um presente que nos machuca. É não ver o futuro que nos convida. Saudade é sentir que existes o que não existe mais. Saudade é o inferno dos que perderam. É a dor dos que ficaram para trás. É o gosto de morte na boca dos que continuam. Só uma pessoa no mundo deseja sentir saudade. Aquela que nunca amou. É esse o maior dos sofrimentos. Não ter por quem sentir saudades. Passar pela vida e não viver. O maior dos sofrimentos é nunca ter sofrido. Belíssimo. É um fado. É um Era fado. uma letra de um fado. Seria fabuloso que a Amália cantasse esse fado. Precisamente o poema da saudade de Pablo Neruda. Musicado pelo Alain Ullmann. Pois, ora, o nosso... Seria muito português esse poema de Pablo Neruda. É muito português, no fundo. Gostaria muito, estaríamos uma tarde e uma noite e uma semana a falar de Pablo Neruda. Sim. Mas vai ter que findar este programa, e fazendo um pequeno resumo só, que ele, além de escritor, também foi senador, diplomata, e é marcada a temática amorosa e a crítica sociopolítica. Sim, mas eu não posso deixar de referir as suspeitas, parece muito fundadas, da morte dele por envenenamento. Ele morreu logo a seguir ao golpe de Pinochet. O golpe foi em 11 de setembro de 1973, ele morreu poucos dias depois e parece ter sido envenenado. Há fundamentos para acreditar que ele foi envenenado no hospital. Vamos deixar este repto também para que, curiosos, para que as pessoas também procurem o que é que acontece aos poetas desaparecidos, mas que se mantenham eternos. Um dos seus livros mais famosos é realmente o Canto Geral, e que também aconselhamos vivamente. Sim, é uma obra indispensável. Como eu disse, para mim, uma das maiores obras, das duas maiores obras, juntamente com o Homero de Derek Olcott, as duas maiores obras de poesia do século XX. Pronto. Henrique Doria, muito obrigada por esta maravilhosa manifestação de cultura poética, desse seu amor pela poesia, pelos poetas, e por engrandecer o programa pela sua participação e pela sua conversa. Obrigada também, eu é que tenho a agradecer a ti o teu convite e à livraria, a esta belíssima livraria Lumière, por nos receber. Muito obrigada também à livraria Lumière por nos ter o espaço onde fizemos este magnífico programa. Até uma próxima. Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma.